É verdadeiramente notável considerar que dois dos mais eminentes filósofos da história compartilharam o mesmo período na Terra. Sim, Sêneca e Jesus nasceram no ano 4 a.C. Além disso, suas vidas seguiram trajetórias quase paralelas, embora separadas por diferenças regionais, culturais e sociais. Adicionalmente, ambos foram mencionados por Cornélio Tácito, e o irmão de Sêneca teve uma breve aparição na Bíblia. Essa coincidência é surpreendente, não é? Ao final das contas, Sêneca e Jesus Cristo enfrentaram desfechos notavelmente similares, ambos sucumbindo à tirania de um imperador. Apesar de terem vivido muito além de suas mortes, a Bíblia afirma que Jesus ressuscitou após 3 dias, enquanto Sêneca não teve o mesmo destino. No entanto, através de suas palavras, ensinamentos e escritos, ambos continuam a ressoar de maneira vívida para nós, assim como teriam impactado as pessoas de sua própria época. O fascínio reside também na notável similaridade entre seus ensinamentos. Vamos explorar essa convergência com mais detalhes durante o vídeo, exemplificando com pequenos exemplos. Você olha para as espinhas dos outros quando você mesmo está coberto por uma massa de feridas. Já Jesus disse: "E por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não reparas na trave que está no teu próprio olho?" É claro que, se pensarmos como os cristãos, nunca conseguiremos comparar Sêneca com Jesus Cristo. E não iremos fazer isso. Até porque Sêneca era, obviamente, apenas um homem. Um homem imperfeito e contraditório, enquanto Jesus, dependendo de sua crença, era tanto um homem quanto Deus, vivo vivendo na terra. Mas o que podemos dizer é que ambos viveram vidas magníficas, deixando muitos ensinamentos para seguirmos, considerarmos e questionarmos neste vídeo. Vamos detalhar as semelhanças entre o estoicismo e o cristianismo. Fique à vontade para assistir este vídeo mais de uma vez para melhor experiência. Estoicismo e a expansão do cristianismo. Podemos começar dizendo que a mensagem profética inicial de Jesus receberia a ajuda do apóstolo Paulo e seus sucessores, que buscaram refinar os ensinamentos de Jesus para um público mais amplo, nascido apenas alguns anos depois de Jesus. O apóstolo Paulo era um judeu farisaico, que estava imerso nos ensinamentos filosóficos dos estoicos. Paulo nasceu em Tarso, Cilícia, local de nascimento de pensadores estoicos, como Crisipo e Atenodoro. Portanto, enquanto Paulo se movia pelo Mediterrâneo, desenvolvendo sua mensagem, ele estava constantemente imerso em diálogo com estoicismo. As únicas datas que temos para os 2 episódios, chave na vida e no ministério do apóstolo Paulo, estão ligadas aos estoicos no final da primavera ou início do verão de 51 d.C. O irmão de Sêneca Novatus, um alto oficial romano, usando o seu nome adotivo de Galho, empreendeu um governo de 1 ano em Acaia, no sul da Grécia. O primeiro desses eventos ocorreu em Atenas, onde Paulo passava todos os dias na ágora, debatendo com os filósofos estoicos. Paulo entrou em uma disputa com os estoicos, o que levou a acusações contra seu ensino sobre divindades estrangeiras. Então certos atenienses o agarraram e o levaram perante o tribunal do Areal. Os atenienses diziam: "Podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam." Podemos ver essa passagem no livro de Atos, capítulo 17, versículos 19 e 20 em resposta. Paulo apresentou cuidadosamente uma sólida verdade após outra, desenvolvendo passo a passo um argumento lógico persuasivo e convincente. Paulo não chegou a terminar seu discurso, porque quando ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles, entretanto, até ocorrer esta interrupção, Paulo já havia conseguido dividir sua assistência em 3 maneiras de pensar, ao passo que alguns zombavam e outros diziam que o ouviriam ainda outra vez. Mas alguns homens juntaram-se a ele, e creram. Entre eles estava Dionísio, membro e juiz do tribunal do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com eles neste famoso discurso, que se tornou conhecido por nós como o Discurso da Colina de Marte. Paulo elogia seu público por sua religiosidade, enquanto repreende sua devoção a deuses desconhecidos.
Ele apela a um Criador único, sendo Ele Deus que fez tudo ao nosso redor. E tem poder sobre o céu e a terra, dando a todos os mortais a vida, a respiração e todas as coisas, e acrescenta que esse Deus que buscamos não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, pois também somos sua descendência. Atualmente há uma placa de bronze na colina de Marte, comemorando este acontecimento, e contém esse discurso do apóstolo Paulo ao apresentar essas ideias de um Criador que tem poder sobre tudo e de quem nós mesmos defendemos e estamos intimamente ligados. Paulo está citando em partes as palavras do brilhante hino, a Zeus do filósofo estoico. A defesa de Paulo, apelando em parte para a teologia estoica, converteu um membro da corte Dionísio. Assim como muitos outros presentes, Dionísio se tornaria o primeiro bispo cristão de Atenas, e até hoje é o santo padroeiro da cidade e visto como protetor do judiciário. Em seguida, Paulo parte para Acaia, onde Galho, irmão de Sêneca, era governador em 52 d.C. Assim como Sêneca foi chamado de volta do exílio para servir como tutor de um jovem Nero. Paulo foi acusado e levado ao tribunal pelos judeus. Podemos ver este relato na Bíblia, em Atos 18, versículos 12 e 13, onde os judeus diziam: "Este persuado os homens a servir a Deus contra a lei." Entretanto, Paulo foi levado antes que Galho rejeitasse as suas acusações, e nos 7 anos seguintes, Paulo desenvolveu com sucesso suas igrejas em todo o império, enquanto Sêneca passou de tutor de Nero a braço direito em sua administração. O estoicismo e o cristianismo são compatíveis? Quando Nero se tornou imperador aos 16 anos, Sêneca tornou-se o conselheiro do imperador. Sua primeira tarefa foi escrever os discursos que Nero faria para convencer Roma de que não era totalmente insano dar a uma criança poderes quase divinos sobre milhões de pessoas. Infelizmente, o tempo nos revelou rapidamente que Nero era perturbado e defeituoso no ano de 64. Depois de Cristo, o grande incêndio atingiu a cidade de Roma e, impulsionado por fortes ventos, destruiria mais de 2/3 da cidade. Detalhes desta história explicarei na parte 2 deste vídeo. No entanto, dado que o imperador Nero, aluno de Sêneca, um estoico, ordenou a decapitação do apóstolo Paulo. Neste mesmo ano, você pode pensar que o estoicismo e o cristianismo obviamente não são compatíveis, entretanto. Conseguimos ver apenas alguns casos isolados de conflitos entre uma parte e outra da história. Tais acontecimentos nos fazem pensar que isso talvez só tenha acontecido devido à época em que eles estavam vivendo, época essa de conflitos e de guerras, por poder, como Kevin Rowe, professor do Novo Testamento na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, diz: "O estoicismo há muito tempo tem sido um parceiro de conversa explícito e até próximo para pensadores e santos cristãos." Houve também o autor cristão do século II, chamado Tertuliano, que se referiu a Sêneca como saepe noster, um termo em latim que significa frequentemente nosso. Um século depois, Jerônimo largou o termo saep e disse que Sêneca era apenas noster, ou seja, nosso, em seu livro chamado Dos Homens Ilustres. Além disso, Agostinho de Hipona, conhecido pelos católicos por Santo Agostinho, também faz referência à passagem do próprio em seu livro chamado Cidade de Deus. Assim, a relação entre os estoicos e os cristãos é profunda. Mas pode um estoico ser um cristão? Um cristão pode ser um estoico? O debate sobre esse assunto continua até hoje. Livros foram escritos por estudiosos tentando unir o estoicismo e o cristianismo, assim como livros foram escritos por estudiosos tentando separar o estoicismo e o cristianismo. A maioria dos estudiosos parece concordar que é difícil ser estoico e cristão ao mesmo tempo, mas eles também concordam que um cristão pode se tornar um cristão melhor, lendo os estoicos, e um estoico pode se tornar um estoico melhor além dos cristãos. Por exemplo, usando Joseph Dottinson, um professor associado a estudos bíblicos que escreveu vários volumes de trabalho sobre as conexões entre Sêneca e Paulo. Ele cita a linha de Sêneca sobre como devemos buscar sabedoria em todas as escolas filosóficas. Professor Dodson nos diz: "Quanto a mim, creio que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Admito que sou cético de que alguém possa ser estoico e cristão ao mesmo tempo, se levarmos suas crenças centrais a sério. Posso dizer com confiança, no entanto, que Deus usou o que descobriu no estoicismo para me tornar uma melhor pessoa e o melhor cristão." Além disso, Kevin Voss, doutor em psicologia clínica e autor do livro
O pórtico e a cruz, a antiga sabedoria estoica para a vida cristã moderna, concorda em grande parte com as ideias do professor Dodson, e disse também: observei que ao pesquisar para escrever o meu livro, livramentos de palestras de Nos Olhos Rufus pela primeira vez, e fiquei surpreso com a proximidade de suas opiniões sobre questões como casamento, família, aborto e até contracepção, alinhados com o ensinamento cristão moderno. Não pretendo transformar os próprios antigos estoicos em cristãos. Eu acredito que os estoicos oferecem lições valiosas para todas as pessoas de fé cristã, outras religiões e não crentes. As semelhanças entre o estoicismo e o cristianismo, por mais únicas que fossem as circunstâncias individuais de Jesus Sêneca, Paulo Rústico e Justino Martyr, em última análise, o estoicismo e o cristianismo têm mais em comum do que podemos imaginar. Nas obras dos estoicos e dos cristãos, encontramos as seguintes lições semelhantes. Aprendi a estar contente em qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou com fome, vivendo na fartura ou na necessidade. Paulo, é a atitude, não a circunstância, que deve ser avaliada. Devemos investigar se o homem rico pode ficar contente se cair na pobreza, e se o homem pobre pode ficar contente se cair na riqueza. Sêneca. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Jesus é uma pessoa mesquinha que vai morder de volta quando for mordida. Sêneca. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, onde quer que haja um ser humano, há uma oportunidade para uma gentileza. Sêneca. Em tudo o que fizer, lembre-se dos seus últimos dias e nunca pecará. Eclesiástico 7, versículo 36. Você poderia deixar a vida agora? Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Marco Aurélio. A ansiedade pesa no coração, mas uma palavra bondosa o anima. Provérbios 12, versículo 25. Hoje escapei da ansiedade, ou melhor, descartei-a, porque estava dentro de mim. Em minhas próprias percepções não fora. Marco Aurélio. Acima de tudo, continuem amando uns aos outros sinceramente. Pedro. Ser livre de paixão e ainda assim cheio de amor. Marco Aurélio. Não ter disciplina parece agradável naquela hora, mas é doloroso. Mais tarde, porém, produz uma colheita de justiça e paz para aqueles que foram treinados por ela. Hebreus 12, versículo 11. Se você consegue algo bom com muito trabalho, o trabalho passa rapidamente, mas o bem dura se você fizer algo vergonhoso em busca do prazer. O prazer passa rapidamente, mas a vergonha perdura. Musônios Rufus. Não se irrite rapidamente em seu espírito, pois a raiva reside no colo dos tolos. Eclesiastes 7, versículo 9. Não há coisa mais estupefaciente do que a raiva, nada mais dependente de sua própria força. Se bem-sucedido, nenhum mais arrogante; se frustrado, nenhum mais insano. Sêneca. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Salmos 46, versículo 10. Passar de uma ação altruísta para outra com Deus em mente, apenas lá deleite e quietude. Marco Aurélio. Sede imitadores de Deus como filhos amados, e viverem em amor como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Paulo. Escolha um mestre cuja vida conversa e rosto que expressa a alma a si mesmo como seu protetor ou padrão. Pois devemos ter alguém, segundo quem possamos regular nosso caráter. Você nunca pode endireitar o que está torto, a menos que use uma régua. Sêneca. Mas se o seu inimigo estiver com fome, alimente; se ele estiver com sede, dele algo para beber, pois ao fazer isso você estará amontoando brasas vivas na cabeça dele.
Romanos 12, versículo 20. A bondade é invencível, mas só quando é sincera, sem hipocrisia ou fingimento, pois o que pode fazer até mesmo a pessoa mais maliciosa, se você continuar mostrando bondade e se tiver a chance gentilmente apontar onde ela errou exatamente como ela está tentando prejudicá-lo. Marco Aurélio. Ernest Hemingway abre seu livro O Sol Também Se Levanta, com um versículo da Bíblia. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira, e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Essa era a passagem que dizia seu editor, que continha toda a sabedoria do mundo antigo. E que sabedoria é essa, uma das coisas mais impressionantes da história? Há quanto tempo os seres humanos fazem o que fazem, embora certas atitudes e práticas tenham surgido e desaparecido? O que resta são as pessoas morrendo, amando, lutando, chorando, rindo. E o mais importante, vivendo um pequeno tempo que temos de vida, sejam cristãos ou estoicos, ou, na verdade, pessoas de todas as filosofias e religiões, todos somos basicamente os mesmos que as pessoas sempre foram no passado e sempre serão no futuro. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, de comentar e de se inscrever no canal para ver mais vídeos inspiradores como este. Se cuide e até o próximo vídeo.